março que foi embora, né, irmãos? O abril entrou. Hoje é dia 1º, dia da verdade, não é, irmãos? Para o crente é dia da verdade, né? Nós não temos esse negócio de dia da mentira, não. Negócio de mentira não é com nós, não, né? Deus tem nos dado o privilégio de começar um novo mês, um novo tempo, uma nova vida com o Senhor, uma nova experiência com Deus. Louvamos a Deus pelo que Deus tem feito, mas nós estamos orando por mais, amém, irmãos? Como nós cantamos aqui nessa noite, o que dizer, o que fazer, porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Eu quero poder nessa noite compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler o capítulo 24, dos versículos 13 até o versículo de número 35. Evangelho de Lucas 24, 13 ao 35. Abra a sua Bíblia, ou você pode acompanhar a leitura do texto que vai ser projetado aqui. Meus irmãos, nós vamos seguir nessa linha. André fez uma leitura hoje muito linda do Evangelho de Mateus, que diz respeito à ressurreição de Jesus. Todos nós sabemos, e já foi dito aqui, que o domingo de Páscoa para o cristão, para nós que somos cristãos, ele representa muito mais do que coelho e chocolate. Aliás, coelho e chocolate é o que menos representa, não é? O domingo de Páscoa para nós que somos cristãos. O domingo de Páscoa para nós que somos cristãos é quando nós celebramos, comemoramos a ressurreição de Jesus. É verdade que Ele ressuscitou e vive todos os dias em nossas vidas, amém? Mas nesse dia o Ocidente, todo o mundo ocidental, decidiu comemorar, celebrar como sendo o domingo de Páscoa. E em algum momento da história foi introduzido um intruso, que é o coelho, né? E também o chocolate, algo que é muito simpático, é muito bom, mas Páscoa não é isso. Os irmãos sabem o sentido de Páscoa. Falamos ontem aqui, o que nós queremos falar hoje é sobre a ressurreição de Jesus. Que é isso que importa para nós, é isso que importa para todos os cristãos, é que Jesus está vivo e vivo para sempre. Ele venceu a morte. Diz a Bíblia que Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, tomou a chave da morte e do inferno, e Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. É isso que importa para nós. Jesus está vivo, Jesus não morreu, amém, irmãos? Maomé morreu, Confúcio morreu, todos aqueles outros que são adorados morreram. Jesus está vivo. Buda morreu, mas Jesus está vivo. É isso que nos faz estar aqui. É isso que faz a gente sair da nossa casa e vir para cá domingo à noite. Não é uma reunião comum, não é uma reunião de encontro de amigos, não é uma reunião apenas de troca de informação, não é um ponto de encontro. É uma reunião onde nós estamos cultuando aquele que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos e está vivo, recebendo a nossa adoração nesta noite. É isso que nos traz aqui, é isso que faz a gente vir para cá, é isso que nos alimenta e nos retroalimenta a cada dia. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, como diz Paulo, se Ele estivesse morto, seria em vão, ou seria vã a nossa fé. Mas como Jesus está ressuscitado, como Ele está vivo, Ele ressuscitou, nós podemos adorá-lo na beleza da santidade dEle. Amém? O texto que eu quero ler nessa noite com os irmãos, no Evangelho segundo escreveu, como eu disse, Lucas capítulo 24, 13 a 35, vai nos trazer a história. Eu quero colocar os nossos olhos nesse texto. Vai nos trazer a história de dois discípulos. O texto diz: dois discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo:
És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém e amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer agora pela leitura da sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está presente nesta reunião. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor é o centro dessa reunião. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós prestamos a ti glória, louvor, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Pai, fala conosco nesta noite através da sua palavra. Ministra nos nossos corações, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu fiz uma leitura razoavelmente extensa do texto sagrado, para que a gente pudesse ter uma ideia um pouco mais precisa, um pouco mais próxima do que realmente aconteceu naquele dia, no dia da ressurreição de Jesus. O texto por si só, ele vem nos trazer algumas informações que nos faz compreender o ambiente que tudo aquilo estava acontecendo e como estava se desenrolando a história nessa altura, ou na altura dos acontecimentos após a morte de Jesus. Uma breve reflexão nessa noite, como introdução a esta mensagem, eu quero fazer para que a gente possa nos situarmos aqui, para que a gente possa se situar dentro desse contexto geral. A gente precisa compreender o que aconteceu com aqueles discípulos, por que eles estavam tão tristes, por que eles estavam tão abalados. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que Jesus vem de uma mulher chamada Maria, e ele nasce através de uma ação do Espírito Santo de uma virgem. E no momento em que Jesus nasce, o plano de Deus começa a se executar aqui na terra. Jesus vem, se apresenta aos 30 anos mais ou menos.
ele se apresenta como filho de Deus, inicia o ministério terreno, as pessoas começam a tomar conhecimento dele, de Jesus, e rapidamente um grupo de pessoas se aproximam de Jesus. Alguns foram escolhidos por ele, outros se aproximaram dele no andar ou no transcorrer dos acontecimentos. Daqueles que Jesus escolheu, diz a Bíblia, que 12 homens, a quem nós chamamos de discípulos, aprendizes e depois apóstolos, foram escolhidos por Jesus para caminhar próximo dele, o núcleo mais íntimo, o núcleo mais próximo do Senhor. Mas ao ler a Bíblia nós sabemos que não eram apenas os 12. A Bíblia nos informa e nos traz o conhecimento de que muitas outras pessoas, homens e inclusive muitas mulheres, acompanhavam e seguiam Jesus. Muitos discípulos, portanto, participavam dessa turma, desse grupo de pessoas que acompanhavam Jesus por onde Jesus ia. E essas pessoas viram Jesus fazer coisas maravilhosas, que a Bíblia nos narra algumas delas. Nem tudo aquilo que Jesus fez, nem todos os milagres operados e realizados por Jesus foram catalogados na Bíblia, foram registrados. Quem diz isso é a própria Bíblia. O próprio evangelista João, no último capítulo do Evangelho de João, e no último versículo deste Evangelho, ele vai nos dizer que nem tudo do que Jesus fez foi possível registrar, porque se tudo que Jesus fez fosse buscado, fosse tentado registrar, faltaria livros e caneta e papel para registrar tudo aquilo que Jesus realizou. Mas a verdade é que nós temos conhecimento de muitas coisas. E essas pessoas que seguiam Jesus, Pedro, eles viram como espectador privilegiado, eles assistiram como espectadores privilegiados muito de perto, muito próximo à ação de Jesus. Era Jesus ressuscitando mortos, era Jesus curando enfermos, era Jesus restaurando vidas, era Jesus reinserindo de novo as pessoas na sociedade, era Jesus restaurando corações e mentes, era Jesus tratando a intimidade com pessoas, era Jesus falando com mulheres que até então eram rejeitadas, era Jesus ressuscitando o filho da viúva, o único filho, era Jesus cuidando das pessoas. E eles viram, assistiam Pedro, Jesus fazendo todas essas coisas. Eles viram, quando Jesus tratava os ditos religiosos da época, como que Jesus os abordava. Eles criaram coragem, eles viram Jesus falando com os príncipes das sinagogas de igual para igual. Ele que era um rabino marginal, à margem da escola da época, à margem da escola rabínica, mas ele tinha uma palavra mais sábia. Ele sempre confrontava os rabinos da época de uma forma que não os deixava com saída. Eles não sabiam o que dizer. Lembra de Nicodemos? Quando Nicodemos vai de noite encontrar Jesus, ele era príncipe na sinagoga dos judeus, era portanto uma autoridade religiosa de grande estatura. E ele vai de madrugada confrontar Jesus, e ele vai conversar com Jesus e tentar entender quem era Jesus, e Jesus dá um nó na cabeça de Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, o homem precisa nascer de novo. E Nicodemos, não entendendo do que Jesus estava falando, disse: Senhor, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu sou um homem velho. Jesus: você não está entendendo, Nicodemos. Não é da carne, não é do sangue, é do Espírito. Então esses homens simples que acompanhavam Jesus viam, Aiezer, como Jesus tratava a nata da religião, como ele confrontava os governantes. Jesus não se intimidava. Ontem na praça, nós tivemos um tempo maravilhoso, precioso. A Páscoa na praça, todos os anos a gente faz isso. E eu me alegro muito quando isso acontece, porque eu acho que esse é o papel da igreja. É a igreja na rua, ou nas ruas e nas praças. Nós levamos a igreja para a praça, e lá estava o barone de Jesus, os soldados, os religiosos. E eu estava de longe observando e fotografando, junto com o Juninho. E eu via a reação das pessoas. As pessoas se aproximavam, as pessoas queriam estar perto, alguns queriam tocar.
Alguns queriam acompanhar a fala, queriam entender o diálogo que estava acontecendo. E eu estava ontem pensando nos tempos de Jesus. Quando Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém, a cidade grande da época, a capital, o centro da religiosidade, o centro do poder político daquela região da Judéia. Os discípulos estavam com eles, num primeiro momento, tímidos, num primeiro momento, de lado, e depois, quando eles viram Jesus falando, eles foram tomando confiança, eles foram se aproximando das pessoas, e eles foram sendo, Jesus foi trabalhando o caráter deles, e a autoestima deles, e eles foram tomando uma posição diferente do que quando eles começaram a caminhada com Jesus, e eles acreditavam em que Jesus falava. E o discurso de Jesus era sobre o reino. O discurso de Jesus era sobre o reino de Deus. Jesus passava dias e dias, meses e meses, e durante os 3 anos, trazendo o reino de Deus para a terra. E esses homens que estavam próximos, viram Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe, mas eles não entendiam de que Jesus estava falando de um reino celestial. Eles imaginavam que a qualquer momento, Jesus fosse tomar a rédea do governo de novo. Eles imaginavam que a qualquer momento, Jesus fosse colocar os romanos no lugar deles. E eles vão acompanhando Jesus, até o momento em que Jesus é preso. E nós vimos isso ontem aqui. E quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que os discípulos dispersaram, e alguns acompanhavam de longe, esperando que a qualquer momento, Jesus fosse ordenar, ia descer uma legião de anjos do céu, ia acabar com tudo, ia destruir e destronar César, Herodes, Pilatos, esse povo ia tudo morrer, porque Jesus ia assumir o comando, e eles acompanhavam ansiosamente que isso acontecesse, mas não aconteceu. Jesus foi preso, julgado, condenado, e foi levado à cruz. Ele mesmo carregou a própria cruz. No monte chamado Calvário, ele foi colocado na cruz. E esses ainda imaginavam que a qualquer momento Jesus desceria da cruz e de novo tomaria a rédea. O próprio soldado romano, nós vimos ontem aqui, foi sendo feito isso pelo Gabriel, o próprio soldado romano disse para ele: tu não és o Cristo? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Porque era inconcebível a ideia de um rei dos reis, do Filho de Deus. Era inconcebível, na concepção humana, no entendimento humano, que o Filho de Deus, o Cristo, o ungido do Senhor, pudesse padecer tudo aquilo que aquele homem estava padecendo. Era inconcebível. Então as pessoas não podiam acreditar no que estavam vendo. Os romanos escarneciam, os discípulos fugiam na expectativa de que ele pudesse, a qualquer momento, assumir o controle de todas as coisas. Só que o que acontece, irmãos, é que eles veem Jesus da cruz dar o brado. E quando Jesus exclama, e o texto diz para nós que ele exclama em hebraico, e ele exclama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E diz a Bíblia que ele expira e diz: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre. Os discípulos, muitos deles, tinham abandonado famílias, profissão, o barco de pesca, a rede, e estavam seguindo Jesus. Jesus desce da cruz, morto, num sepulcro emprestado. Diz a Bíblia que ele foi sepultado. E quando Jesus morreu, chegou a notícia a todos: Jesus
morreu mesmo. Ô irmãos, dá para a gente entender o que se passou com esses discípulos. Dá para a gente entender, irmão Aldo, o que aconteceu com esses discípulos, esses dois e todos os outros. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso nessa noite, porque não é diferente com a gente. A primeira coisa que nós identificamos aqui, a primeira coisa que nós conseguimos entender aqui, diz o texto, que eles estavam indo de volta de Jerusalém para Emaús. E eles conversavam, o versículo 15 diz que eles conversavam e discutiam entre eles. Essa expressão discutiam lá no texto original no grego, significa perquirir, inquirir. Eram dois, Cleófas e o outro, que a Bíblia não diz o nome. Eles estavam conversando entre eles, e eles estavam na verdade inquirindo um ao outro. Como é possível? Como foi possível? Talvez eles falaram: como foi possível a gente perder tanto tempo? Como foi possível a gente perder tanto tempo andando atrás, na caminhada atrás, para ter um final desse, para chegar no final e ele morrer, e nos deixar aqui agora assim? Nós enfrentamos o império, nós enfrentamos os religiosos, nós enfrentamos as autoridades de peito aberto, e agora? A Bíblia diz que eles discutiam entre eles, e eles inquiriam um ao outro, a situação que eles estavam vivendo, e como ia acontecer daqui para frente. Nós conseguimos compreender, irmãos, que eles estavam frustrados, tristes, desolados, desanimados e desapontados com tudo que estava acontecendo. Hein, Gabriel? Não foi você que falou ontem? Desce da cruz. Irmãos, o texto diz que eles saíram de Jerusalém e foram em direção a Emaús, uma aldeiazinha. E o texto diz que Jerusalém a Emaús era 60 estádios. Isso dá mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús. 11 quilômetros que eles levaram um dia inteiro para percorrer. Dois adultos andando, num passo médio normal, consegue fazer 2 quilômetros, talvez, umas 2 horas, 3 horas. É possível? É mais ou menos isso, não é? A Bíblia diz que eles levaram o dia inteiro, porque se você ler o verso, salvo engano, o versículo 29 diz que quando eles chegaram em Emaús, o dia já se declinava, o sol estava se pondo. Pensa como é que foi esse caminho, Pedro, desses dois discípulos de Jerusalém a Emaús. Pensa como é que foi essa caminhada de 11 quilômetros. E quantas vezes eles paravam na discussão, quantas vezes eles paravam onde eles estavam, inconformados, e certamente dizendo um para o outro: nós vamos voltar para trás, vamos voltar para onde nós talvez nunca deveríamos ter saído. Desolado, decepcionado, e é possível que até se sentindo enganados. Apostaram todas as fichas em Jesus. Apostaram todas as fichas para poder ter um final dessa forma. Esse homem nos abandonar assim. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu percebo que eles estavam desolados e desapontados com Jesus, mas é porque eles criaram uma expectativa não verdadeira do Senhor.
Eles geraram neles uma expectativa que não era verdadeira. Quando nós olhamos para a Bíblia, o versículo 21, o texto diz: nós esperávamos que ele fosse nos redimir, ou redimir a Israel. O que eles queriam? Eles queriam um líder político. Eles queriam um rei que pudesse liberar Israel da mão dos romanos. Eles queriam um líder a quem eles pudessem chamar de rei, meu rei, nosso rei. Mas um rei político, um rei que entrasse talvez montado num cavalo branco, com o séquito de uma guarda imperial acompanhando ele, que viesse junto com ele. A expectativa que eles criaram de Jesus era essa: um rei que pudesse resolver os problemas que eles tinham com aquele povo romano que subjugava Israel. E Jesus não tinha nada disso. Jesus não apresentava nenhuma dessas características. Vivemos numa geração em que as pessoas estão se decepcionando com Deus. Vivemos numa geração em que as pessoas têm desistido de Deus, Daisy, porque têm feito expectativas de Deus que não são verdadeiras. As pessoas estão desanimando da fé, estão afastando da fé, desistindo de Jesus, porque fizeram expectativa dele, que ele nunca disse que faria. As igrejas estão cheias de pessoas que querem um Deus para fazer aquilo que elas querem que Deus faça. A expectativa é de um Deus que vai resolver todos os meus problemas. A expectativa é de um Deus que vai me fazer próspero de qualquer maneira. A expectativa de Deus é de um Deus que vai me abençoar tanto, tanto, que não vai ter mais aonde eu colocar a bênção. A expectativa que as pessoas têm feito hoje de Deus é de um Deus que faz aquilo que Ele quer que Deus faça. Essa é a expectativa. É por isso que estão se frustrando. É por isso que estão desistindo. É por isso que estão desanimando. É por isso que estão desapontados hoje da fé. Talvez os discípulos pudessem pensar: como crer num rei pregado numa cruz? Como crer num líder que morre desse jeito, na cruz, sem fazer nada? A Bíblia diz que ele não abriu a boca. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. Os discípulos pensaram: como crer? O que esperar de um líder assim? Eu quero um Deus forte. Eu quero um Deus que me faz vitorioso. Eu quero um Deus que me ajuda a pisar na cabeça do meu inimigo. E não é do inimigo das nossas almas, não. É do inimigo ser humano, que não concorda com os meus pensamentos, que não compartilha das minhas ideias, que é o meu concorrente lá na empresa, que é aquele que nós achamos que muitas vezes nos persegue. Porque, irmão, se tem um povo que diz ser perseguido, é o povo das igrejas, não é? Sou perseguido, onde vai é perseguido, é humilhado, é humilhada. E aí cantam: o inimigo vai aplaudir de pé a minha vitória. Lembra disso? Eu quero um Deus que vai exterminar o meu inimigo, os filhos do meu inimigo, o negócio do meu inimigo, a empresa do meu inimigo. E aí encontra um Deus que diz: não, não. E aí se frustra, fica triste com ele, fica triste com Deus, porque eu quero um Deus que me faz triunfar. Eu quero triunfar, voar nas asas. Não tem uma canção assim? E voar cada vez mais alto. Esses homens estavam frustrados com Jesus, porque eles esperavam isso de Jesus: vai exterminar os judeus,
vai exterminar os romanos e os judeus, nossos inimigos, né, os religiosos, vai acabar com tudo. Como crer num Deus assim? Como crer num Jesus assim? E nessa ida de Jerusalém para Emaús, eles vão parando no caminho. E vai pontuando isso. E vai falando isso entre eles. É assim que eu consigo imaginar esse trajeto para ter demorado tanto. 11 quilômetros num dia inteiro andando. Quando eu olho para o texto, irmãos, eu consigo perceber que eles estavam em crise. Eles estavam em crise existencial, de direção, de norte, de futuro. E quando nós estamos em crise, na maioria das vezes nós tomamos decisões erradas. Se você está vivendo um momento de crise, de dificuldade, às vezes não é hora de tomar decisão. Às vezes é hora de esperar o Senhor dirigir a sua vida, ministrar no seu coração e te dar uma direção. Porque tomar decisões com a cabeça quente, vivendo ou passando, eu prefiro dizer passando um momento de crise, porque nós não vivemos em crise, nós passamos em crise. É passagem. É passagem. E eu ouvi alguém dizer um dia desses: não existe noite tão longa que impeça o sol de nascer de manhã. Não existe. Por mais longa que seja a noite, o sol vai nascer na manhã. E o escritor dos Salmos diz: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não importa se você está atravessando essa noite, que é longa para você, porque só a gente sabe o quanto é longo, não é? Quando nós vivendo, nós passando por uma situação dessas. Só nós sabemos. Mas quando nós estamos enfrentando esses momentos, nós tomamos decisões erradas. E a decisão deles está no versículo 13. A primeira decisão errada. Eles voltaram para Emaús. Eles estavam em Jerusalém. E eles voltaram para Emaús. Sabe por que foi errado? Porque Jerusalém, irmãos, é o lugar da promessa. Jerusalém, Jesus vai dizer lá no versículo 44 ou 45 do 24: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jerusalém é lugar de ser revestido de poder. Jerusalém é onde nós experimentamos o mover do Espírito. Jerusalém é onde nós sentimos a presença de Deus. Jerusalém é onde Deus ordena a bênção. Jerusalém é onde as promessas são concretizadas. Jerusalém, no plano espiritual, é onde nós nos encontramos com Deus. Por isso Emaús foi a decisão errada. Emaús é lugar desconhecido. Emaús é voltar para a velha vida. Emaús é abandonar o caminho. Emaús é abandonar o propósito. Emaús é desistir de tudo e viver como vivia antes. Emaús é anular, é desconsiderar a presença de Deus na nossa vida. Eles desistiram e voltaram para Emaús, vivendo crise, achando que tudo tinha acabado, Jesus morreu mesmo, nada mais vai acontecer. Não tome decisão assim. Você pode até achar que Deus não está agindo. Você pode até achar que Deus não está fazendo. Ei, creia nessa noite. Deus está fazendo. Deus está agindo. Ainda que não pareça, ainda que você não perceba, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, mas Deus está agindo. Não tome a decisão de voltar. Não é tempo de retroceder. É tempo de avançar na fé. É tempo de avançar no Senhor. É tempo de mergulhar nele. É tempo de abraçar o Senhor. É tempo de ficar em Jerusalém. Porque a sua resposta está em Jerusalém. No plano espiritual, Jerusalém é esse lugar onde Deus concretiza a promessa. No plano físico para nós,
Jerusalém é esse espaço que nós estamos aqui nessa noite. A igreja do Senhor é a Jerusalém, é a nossa Jerusalém, é onde o Espírito move, é onde o Senhor fala, é onde nós sentimos a presença, é onde Deus ministra nos nossos corações, é onde Deus trata a sua vida. Não abandone a sua Jerusalém, não abandone, não deixe de ir. Ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja frustrado, não deixe de ir, porque a tua vitória está em Jerusalém e não é em Emaús. Não volte para Emaús, fique firme no Senhor, confie no Senhor, deixa Deus agir por você. Às vezes você está frustrado, porque te venderam Jesus, te falaram de um Jesus que não bate com o real. Essa é a verdade. Jesus tem sido vendido nos templos, nos grandes templos, nas tribunas, nos púlpitos. Jesus tem sido vendido como uma mercadoria, como um produto. Eu disse isso aqui um dia desses. Pastores se tornam vendedores de um produto chamado Jesus. O altar vira um balcão, a igreja vira simples consumidores, querendo absorver e consumir mais desse produto chamado Jesus, que vai me dar o que eu quero, que vai fazer de mim grande, que vai me dar riqueza, fama, dinheiro, bens. Eu não estou dizendo que Jesus não dá, eu não estou dizendo que Deus não faz, porque eu sei que Deus faz, mas o que eu estou dizendo é que isso não é o mais importante. O mais importante é Jesus na tua vida, é Jesus no teu coração, na tua mente, na tua consciência, governando, dirigindo, conduzindo os seus passos, guardando a sua família, protegendo você. Mas as pessoas estão frustradas, porque tem a cada domingo, a cada reunião que as igrejas se reúnem, sido oferecido um Jesus de boteco, um Jesus de mercearia barata. E Jesus é muito mais do que isso. Aliás, Jesus não é nada disso. Eles estavam tristes, eles estavam frustrados, eles estavam em crise. E aí eles tomaram a decisão errada de sair de Jerusalém e voltar para Emaús. Não faça isso nesta noite. Continue em Jerusalém. Por estar em crise, muitas vezes a nossa mente, eu vejo isso aqui no texto, não permite que nós enxerguemos além dos nossos problemas. A nossa mente de Narciso, ela é poderosa, e se ela não for governada pelo Espírito Santo, se a nossa mente não estiver cativa nele, ela começa a exercer um poder, uma influência sobre as nossas ações e a nossa vida, que vai nos afastar dele. Porque em momento de crise, muitas vezes, a nossa mente não nos permite ver além dos problemas, do que está acontecendo. A gente só foca no problema, a gente não consegue se distanciar dele. O versículo 16 diz que eles estavam caminhando e discutiam avidamente um com o outro. De repente se aproxima deles um terceiro, Isaac, um terceiro caminhante, se aproxima deles. Diz a Bíblia que chegou próximo deles e disse: tudo bem, boa tarde para vocês. E eles olharam e disseram: boa tarde. E ele pergunta para eles: o que vocês estão falando? Que conversa é essa? Que discussão é essa que vocês estão travando assim, tão viva, tão ávida? E eles olharam para esse homem e disseram: por acaso você é peregrino em Jerusalém? Você não soube das coisas que aconteceu? E ele pergunta: quais? E eles começam a narrar. Eles não conheceram, irmão Edson, que era Jesus. Eles estavam tão envolvidos no problema da morte, na sexta-feira santa, da sexta-feira, que eles não conheceram que era Jesus, o próprio Jesus se aproximou deles
Mas a mente deles não permitiu conhecê-lo. Porque quando nós estamos em crise, a nossa mente anula a nossa visão periférica e nós focamos muitas vezes no problema, só no problema. E se o Espírito Santo não sequestrar a nossa mente, nós vamos ficar o tempo todo olhando para o problema. É o gigante, é o rio, é o mar, é a chuva, a falta dela, é a falta do alimento, é a doença e tantas coisas, e a gente não vai conseguir sair daí. Mas se o Espírito Santo sequestrar a sua mente nesta noite, Ele vai te permitir ver além disso daí. Jesus se aproximou deles, e eles não reconheceram que era Jesus. Às vezes isso acontece. A gente não consegue senti-lo, a gente não consegue percebê-lo, a gente não consegue mais ouvir. Quando é Ele falando conosco, a gente já não reconhece mais a voz dEle, porque a gente está fixo. Ou nessa noite a minha oração é para que o Espírito Santo sequestre a sua mente e te permita ver além do que isso que você está enfrentando. Te permita ver que há um Deus nos céus que age por você, que trabalha por você, que ministra no seu coração nesta noite. Mantenha sua mente cativa no Senhor. Ô irmãos, a mente da gente é tão poderosa. Eu me lembro que eu tenho um amigo que alguns anos atrás ele decidiu conhecer a Disney. Acho que eu já contei isso aqui, não sei. E foi ele, a esposa e uma filha adolescente, 16, 17 anos. E mais alguns casais. Casais de amigos com filhos. E a menina já tinha 16 ou 17 anos, estudava na escola de inglês, já 6, 7 anos. E os amigos que já tinham ido outras vezes, disse para ele: olha, Sebastião, ele chama Sebastião, quando você chegar lá, a gente vai passar pela imigração americana. Não tem jeito da gente passar todo mundo junto, quem já foi lá sabe como é que é. É cada família passa uma de cada vez. Você não fala inglês, a sua esposa não fala inglês. Ele disse: mas a minha filha fala. Bom, se ela fala, menos mal, porque eles vão fazer perguntas para você em inglês. Se você não entender, não tenta responder, porque você pode dar informação errada e às vezes comprometer a tua entrada na imigração americana. E ele foi com isso na cabeça: eu não posso falar nada, eu não posso falar nada. E aí ensinaram para ele: olha, quando eles te perguntar, Betinho, alguma coisa, você fala: I don't speak English. Eu não falo inglês. Se a sua filha não conseguir falar e virar para você, você diz: I don't speak English, eu não falo inglês. E ele foi daqui lá, irmãos, o voo inteiro da noite decorando: I don't speak English, I don't speak English. Hein, meu Fátima? Chegou lá do jeitinho que falaram para ele, aconteceu. Desceu do avião, aquela filona, para poder passar pela imigração, as famílias tudo juntas. E vai um para um. Cadê a Gabi? Está aqui, vai escutando, viu, Gabi? Vai cada um para um guichê. Uma família para um guichê, outra para o outro. Ele foi chegando a vez dele. E ele foi ficando nervoso, apavorado. E vendo os amigos dele sair, indo embora, e passando, indo embora. E ele com a filha dele. Ele falou: você fala, menina? Ela falou: pai, deu branco. Eu não vou conseguir falar. Eu não estou lembrando nem hi, nem bye, né? Não consigo falar nada. Ele falou: mas não é possível. E chegou a vez dele. Chegou no guichê do americano. E aqueles caras, muitas vezes, com aquelas caras, né, irmãos, de poucos amigos, né? Faz aquela cara assim de poucos amigos, já para intimidar. Mas ele chegou no guichê, que o cara olhou para ele e falou assim para ele: quantos dias aqui nos Estados Unidos? E ele disse: I don't speak English. O cara falou: mas o senhor está com a família? Ele disse: I don't speak English. Aí o cara falou: eu estou falando em português. Ele falou: I don't speak English. Ele falou: eu sou brasileiro. Eu trabalho aqui na imigração. Eu vi que vocês estão num grupo de brasileiros. Eu fiz aqui a recepção de vocês, então eu estou falando em português com o senhor. Sou brasileiro, cidadão americano, trabalho na imigração. Ele não conseguia entender que o cara falava em português com ele, irmãos. Porque a mente dele
estava preparada, Marco, para responder: I don't speak English. E o cara falou: quantos dias aqui? Ele: I don't speak English. Falou: mas eu sou brasileiro, eu estou falando em português. Aí a hora que o cara falou isso para ele, ele falou: me desculpa. Aí o cara, vizinho do lado, colega do brasileiro que trabalha na imigração, americano, perguntou. Aí ele contou para o cara em inglês o que aconteceu. Disse que o cara riu e falou: brasileiro, só podia ser brasileiro. Irmãos, a nossa mente, vocês estão rindo, mas é verdade, esse caso é real. A nossa mente, às vezes, ela não permite, irmãos, que a gente veja o que Deus está fazendo. Jesus se aproximou desses discípulos. Eles olharam para ele e não reconheceram. Jesus fez a caminhada inteira com eles, conversando, dialogando, conversando com eles. Sabe o que eles estavam presos? Versículo 18 diz que eles perguntaram: não sabes o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? E eles começaram a narrar a história da prisão e da crucificação de Jesus. O que tinha acontecido na quinta, na sexta, Jesus foi sepultado, sábado já tinha passado, Jesus já estava no domingo, e eles ainda estavam presos na sexta. Já era domingo da ressurreição, eles ainda estavam presos na sexta da crucificação. Porque é assim conosco, quando nós atravessamos um momento como este, um momento de crise, de dificuldade, nós ficamos presos lá atrás, naquilo que causou o nosso problema, a nossa decepção e a nossa frustração. E a gente fica preso no passado, e a gente não olha para frente, porque a gente fica buscando, eu disse aqui um dia desse, aqueles esqueletos, irmãos, do passado, e trazendo para o nosso dia hoje. Eu era assim, eu tinha isso, eu fazia aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo. Ei, sexta da crucificação. Hoje, irmãos, é domingo da ressurreição. Hoje é domingo da ressurreição, pode dizer amém? Nós estamos no domingo da ressurreição, queridos. Eles ainda estavam presos na sexta-feira. Jesus estava vindo ao encontro deles, ressurreto, vivo. E eles estavam falando da morte de Jesus. Jesus estava na presença deles. A morte já tinha sido vencida. O inferno já tinha sido derrotado. Ele já estava com as mãos da morte e do inferno nas mãos. E os discípulos estavam ainda reclamando da crucificação de Jesus. Ou como nós ficamos presos, e a gente não avança, a gente não vai adiante, nós ficamos presos nos nossos remorsos, naquilo que nós fizemos, naquilo que nós praticamos, ou naquilo que nós deixamos de fazer. A gente fica preso na nossa culpa. Tem muita gente preso na culpa, porque agiu do jeito que não deveria agir, fez do jeito que não deveria fazer, está preso na culpa ainda. Ei, Jesus levou a tua culpa sobre ele. A Bíblia diz que as nossas culpas foi sobre ele no madeiro, lá na cruz do Calvário. Não tem mais nada contra você. A Bíblia diz que ele rasgou a cédula. Ele disse: está pago, está quitado. Não precisa ficar preso nesse passado mais. A gente fica preso no passado do nosso relacionamento, do que aconteceu ou do que deixou de acontecer, e a gente não avança. Ei, remorso, culpa, são sentimentos que nos amarram no passado. Arrependimento não. Arrependimento nos joga para frente. O arrependimento nos projeta. Porque diz a Bíblia, quando há arrependimento, há perdão. Você pode até se arrepender, e deve se arrepender, daquilo que você não deveria ter feito e fez, ou daquilo que você deveria ter feito e não fez. Mas o perdão te projeta, porque o perdão nos libera, o perdão tira as nossas cargas, o perdão tira os nossos
pesos. O perdão tira aquilo que nos impede de prosseguir. O perdão tira as nossas amarras. Jesus, nessa noite, Ele está para perdoar, não para lançar no teu rosto. Ele está para perdoar e para te dizer, vai. Te desamarrar e dizer, vai, avança. Esqueça o que ficou para trás. Porque a nossa mente, queridos, ela vai nos levar para trás. A gente tem um caso mal resolvido com o passado e a gente acha que a gente não pode avançar. Mas Jesus está dizendo para você, vai avançar. Dá para avançar. É dessa maneira que Jesus se apresenta. É dessa forma que Jesus encontra com esses discípulos no caminho de Emaús. Eles seguem a caminhada. Eles seguem a trajetória deles. Quando vai chegando pertinho da cidade, quando eles estão chegando perto da cidade, a Bíblia diz, o sol já se declinava. Final do dia, finalzinho da tarde. Eles olham para aquele homem desconhecido e diz para ele, fica conosco, fica hoje conosco. O sol já se põe, é perigoso seguir viagem sozinho à noite. E a Bíblia diz que Jesus aceita o convite. Ah, você já entendeu onde eu quero chegar? Você já entendeu? A Bíblia diz que Jesus aceita o convite e entra na casa deles. Eles recebem Jesus na mesa, preparam uma refeição rápida. Diz a Bíblia que eles sentam, os dois, Cleófas e o outro, e Jesus. Eles sentam à mesa. Jesus pega o pão, irmãos. E a Bíblia diz que Ele dá graças. E no momento exato em que Ele dá graças, a Bíblia diz, eles reconhecem. Ele. Não falam nada. O texto diz que eles não falam enquanto Jesus está lá. Jesus dá graça. Aqueles segundos ou minutos, eu não sei quanto tempo, que Jesus passou dando graças naquela oração de graças pelo pão. A Bíblia diz que eles reconheceram. E eles olharam e disseram, é o nosso mestre. É Jesus. Oh, aleluia. Quando eles reconheceram, diz o texto, Jesus desapareceu da presença deles. Foi tratar com outros que também estavam precisando dele. Eles entenderam. O pão ficou na mesa, Pedro. A bebida ficou na mesa. A mesa ficou posta. Diz a Bíblia que eles se olharam e falaram, é o Senhor. Ei, por acaso não ardia o teu coração? Não queimava aí dentro quando Ele falava conosco na caminhada? Por acaso o coração não ardia quando Ele veio conversando conosco durante todo este caminho? Largou tudo lá e voltou correndo, irmãos, para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa. Diz a Bíblia que eles voltaram correndo. Eu não sei, irmãos, em quantos minutos eles fizeram, mas certamente foi muito mais rápido do que o caminho de Jerusalém a Emaús. E eles chegaram correndo onde os discípulos estavam reunidos. E diz o texto que os discípulos estavam reunidos dizendo, alguns, nós vimos o mestre. Eles interromperam a reunião e disseram, ei, ele apareceu a nós também, nós vimos o mestre. Ele sentou à mesa conosco, ele deu graças, ele ressuscitou, é verdade. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, é verdade, irmãos. Jesus ressuscitou, irmãos, é verdade. Jesus ressuscitou. Sabe o que significa isso? Fica de pé, eu vou terminar. Sabe o que significa Jesus ter ressuscitado? Porque Jesus ressuscitou. Não importa. Olha para mim. Não importa. Absolutamente não importa. Se você está pensando, se você está voltando,
ou se você está pensando em voltar para Emaús, não importa. O que importa é que você está aqui hoje em Jerusalém. E Deus te trouxe aqui. E você sabe que Ele te trouxe aqui para falar com você que não é tempo de voltar. Não. Jerusalém é o teu lugar. As promessas de Deus estão de pé na sua vida. Ei, eu profetizo promessas do Senhor na sua vida. Eu profetizo um novo tempo de Deus na sua vida. Eu profetizo um renovo do Senhor na sua vida. Deus está com tudo, absolutamente tudo de pé diante dele. O que Deus tem ao teu respeito. Deus está com tudo de pé diante dele. Nada caiu por terra, porque Jesus está vivo, ressuscitou. Não importa se você voltou, ou se você estava pensando voltar para Emaús. Emaús não é o teu lugar, não. O teu lugar é aqui, é Jerusalém. É aqui que Deus vai ordenar a benção e a vida para sempre sobre a sua vida. É aqui. Sabe o que significa que Jesus ressuscitou? Às vezes nós estamos com uma notícia velha. Às vezes nós estamos lendo um jornal velho. E ele chega com uma notícia nova, uma notícia de hoje, de domingo. Você estava lendo o jornal de sexta. Ei, a notícia que você tinha sobre a sua vida. Deixa eu te dar uma notícia mais atual nessa noite, posso? Posso te dar uma notícia mais atual sobre você mesmo. A notícia que você estava lendo era de sexta. A notícia de hoje sobre a sua vida é que Jesus ressuscitou, ei. E a tua vida está nas mãos dele. 100% nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos dele. É ele que reina, é ele que governa. É ele quem faz, é ele que age. Ele, é por ele. Era notícia velha. Mas a notícia nova de hoje é que esse jornal velho já passou. Deus tem algo melhor para a sua vida, querido. Deus tem coisas muito melhor para a sua vida. Eles estavam lendo uma notícia velha. E aí Jesus trouxe uma notícia nova. Ei, eu ressuscitei, meu amigo. Você está chorando a sexta-feira, sou eu. Eu ressuscitei, eu estou aqui. Sabe o que você precisa fazer? Vou terminar esse culto. Você só precisa dizer para Ele nesta noite: fica, Senhor. Fica. Fica comigo, Senhor. Já está tarde. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero o Senhor na minha família. Eu quero o Senhor nos meus negócios. Eu quero o Senhor na minha empresa. Eu quero o Senhor nos meus sonhos. Eu quero o Senhor nos meus pensamentos. Eu quero o Senhor nas minhas ações. Eu quero o Senhor nas minhas decisões. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor. Diga para Ele nessa noite: fica, Senhor. Já está tarde, não vai mais. Não siga mais caminho. Ei, quando eu li esse texto nessa tarde, eu fiquei pensando, eram só dois discípulos. A Bíblia diz que centenas esperavam o Senhor, centenas ainda creu que Ele tinha ressuscitado, ou que Ele iria ressuscitar. Eram dois desgarrados. Eram só dois que desistiram. Eram dois que decidiram abandonar Jerusalém e voltar para Emaús. Eram só dois. Oh, mas Jesus foi atrás desses dois, irmãos. Pensa nisso. Jesus foi atrás deles. Encontrou com eles no caminho. Foi companheiro de viagem deles. Conversou com eles. Ouviu as angústias, as tristezas, ouviu as frustrações, ouviu os lamentos, ouviu as reclamações que eles tinham a respeito de Jesus. Jesus ouviu tudo e seguiu com eles. Ei, Jesus não os repreendeu. Jesus não disse para eles: vocês não merecem a mim mesmo. Na primeira crise vocês me abandonam.
Na primeira dificuldade vocês viram as costas para mim. Jesus não disse isso. A Bíblia diz que Jesus foi com eles até a porta da casa deles. E o texto diz, ele fez menção de prosseguir. Eu creio que Jesus fez menção de prosseguir, mas dentro dele, me permitam contextualizar dessa forma. Eu sei que não está no texto, mas é um sentimento e eu faço a interpretação dessa forma. Jesus fez menção de prosseguir, mas dentro dele, de Jesus, ele pensava: será que eles não vão me convidar? Ou eles poderiam tanto me convidar para entrar? Eu quero entrar. Eles disseram: fica, Senhor. Ele falou: eu fico. Diga para ele nessa noite: fica, Senhor. Fica comigo, Senhor. Ele não vai te repreender. Ele não vai dizer que você não é crente em nada. Ele não vai dizer que você não tem condições de seguir. Ele não vai dizer que você não pode ser chamado de cristão. Não! Ele vai ficar e vai dizer: eu vou tomar conta da sua casa. Eu vou tomar conta de você. Eu vou tomar conta da sua família. Eu vou governar. Eu vou reinar sobre você. Ei, fica, Senhor. Esse é o domingo da ressurreição. É isso que significa ressurreição. Por isso que Jesus te trouxe aqui. É muito melhor do que coelho, do que chocolate, não é? Jesus é muito melhor do que isso. Jesus te trouxe aqui porque Ele entende você. Ele sabe que nós temos momentos de crises. Ele sabe que às vezes nós queremos desistir. Ele sabe que às vezes a gente quer abandonar tudo e dizer: eu vou embora, chega. Eu não quero saber mais desse negócio. Eu não quero saber mais de ministério, de fé, de igreja. Não, chega. Eu não aguento mais isso, ei. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei o quanto você está ferido, ferida, com esse negócio chamado igreja. Eu não sei. Mas eu sei que igreja fere a gente, eu sei. Eu sei que igreja fere, machuca. Mas Jesus, querido, Jesus não tem nada com isso. Jesus não é responsável se te falar algumas coisas dele que não é verdade. Jesus nesta noite se revela a você pelo Espírito e diz para você: ei, eu sou da cruz. Eu sou da cruz. Para nos fazer lembrar que evangelho é cruz. É cruz, não tem jeito, é cruz. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Evangelho é cruz, não é só coroa, não é só bênção, não é só carrão, não é só casona, não é dinheiro, muito dinheiro, não é vida boa, não é. Não é. Te vender errado o evangelho. E Jesus não tem culpa disso. Ele não tem culpa. Mas evangelho é providência. Evangelho é presença. É presença. Evangelho é comunhão. Evangelho é agir do Espírito. Evangelho é vida sobrenatural. Evangelho é sentir Deus nos poros. Evangelho é transpirar a presença do Espírito. Evangelho é desfrutar da graça. Evangelho é não estar sozinho nunca mais. Nunca mais estar sozinho. Evangelho. É isso que Jesus te promete. É Ele entrar na sua vida. É Ele entrar na sua casa. Ele conduzir os seus passos. É caminhar com você. Isso é evangelho. É isso que Ele quis dizer para aqueles discípulos. Eu não sou o rei que vocês esperavam. Eu não sou um rei político. Eu não vim livrar vocês dos romanos, não. Eu vim livrar vocês da morte, do juízo e do pecado.
Eu vim resgatar vocês, para que um dia, esse dia está cada vez mais próximo, para que um dia nós estejamos juntos para sempre. Nós somos peregrinos aqui, queridos. Nós não somos desta terra. Nós estamos de passagem aqui. O nosso lugar não é aqui. A minha alma, a tua alma, ela sonha o dia que nós estaremos com Ele para sempre. A Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Como Ele é, face a face, nós o veremos. Existe um louvor que é um dos mais lindos para mim, cantado por um cantor americano muito antigo, que diz: no more cry, no more tears, no more pain. Sem mais choro, sem mais lágrima, sem mais dor. Never cry again, não chorar nunca mais. É isso que nós vamos ter um dia. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, provações, porque faz parte da nossa vida aqui. Quer você aceite, quer você não aceite, quer você queira, quer você não queira. É assim. E eu garanto para você, é muito melhor passarmos tudo isso com Jesus, com Ele na nossa vida, do que sozinhos. Abrace Jesus nessa noite. Feche seus olhos, louve o Senhor. Nós vamos terminar e eu vou orar por você na sequência. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.